Última aula, a gente começou, né, os tópicos sobre clima organizacional e cultura organizacional. Falamos sobre uma empresa, né, como que ela age e como que ela transmite esses pensamentos, esse ambiente, esses valores para quem está lá dentro. Ainda deixei algumas aplicações sobre aquele local de trabalho que você se sente vivo quando você está trabalhando nele, você se sente parte do processo, você faz bem estar ali, você não sente um local, um ambiente pesado. E isso vai mediante os valores, mediante o que é o padrão, o que eles pregam, o que eles cultuam. Então tem empresa que é normal, aquele X9, né, que todo mundo fala, aquela pessoa que puxa o tapete, aquele chefe que acaba tocando o terror psicológico. Tem praticamente esses dois modelos bem claros. Então tem aquela empresa que ela não te motiva, ela não cria colaboradores, ela não faz o melhor por você. E tem aquela empresa também que por mais que a remuneração, por mais que os benefícios, todas essas outras coisas que é importante para o processo também não sejam tão agradáveis, mas você se sente parte, você sente que você tem um motivo para estar ali. Você tem um objetivo, você tem um reconhecimento e te faz bem ir trabalhar naquele local todos os dias. Então, qual ficou falando o ponto aí? A gente falou muito sobre a insatisfação, tanto no emprego, quanto no trabalho, quanto com os chefes, quanto essas relações. E para ficar claro é que a cultura organizacional, esse ambiente que você está no trabalho, ele é um dos principais responsáveis tanto pela questão de motivação, tanto pela questão de insatisfação, como também por adoecer as pessoas. Então, quando você está num ambiente onde o terror psicológico é muito grande, onde constantemente é reforçada a ideia de que você é um péssimo profissional, de que se você errar você vai ser crucificado, então isso vai causando um mal-estar muito grande. Então, acaba mesmo aí você tendo problemas psicológicos, você saindo daí tendo que procurar, né, um terapeuta, um psicólogo para poder fazer um acompanhamento durante um tempo, devido ao quão problemático foi. Isso a gente falando de danos mentais, sem contar os danos físicos. Num trabalho onde você era quase escravizado, onde você fazia as coisas de uma maneira muito pesada porque não tinha maquinário, ou até tinha, mas não prestava. Você acabava fazendo o serviço de dois, três, porque o seu patrão, o seu chefe, a pessoa que estava acima, ele não se importava se estava faltando gente, se tinha ou não tinha gente para trabalhar naquele momento, se você estava ou não fazendo isso da maneira correta, se tinha suporte. Então, quando deixa muito a desejar, né, essa gestão ela é falha, acaba que quem sofre é a equipe, quem sofre é a pessoa que está abaixo desses líderes que estão representando. Então, quando você tem uma equipe de gestão muito fraca, ruim, que ela não sabe lidar, não sabe gerir, quem sofre é a equipe como um todo. Você vê isso na questão da política. Quanto mais fraco, quanto mais ruins são os políticos que nos representam, mais difícil é a nossa situação. A gente vê em projetos de lei, a gente vê em tributação, a gente vê o imposto muito alto, né, que esses projetos de tributações, e retorno mesmo e melhoria em qualidade de vida a gente tem quase que sem existir. Então isso tudo representa uma gestão fraca, uma equipe que está lá sofrendo na mão dos gestores. Nesse caso a gente não fala de líderes, a gente não fala de coordenadores, a gente fala de vereadores, a gente fala de governador, prefeito. Todas essas pessoas, eles estão gerindo recursos, eles estão movimentando as coisas para que a equipe, a população possa ter o melhor. Só que se eles não fazem isso bem feito, quem sofre é a gente. E isso é a mesma coisa representado dentro da empresa. Se você como líder ou seu líder ele não faz o que deve ser feito, ele não se importa com todas essas ferramentas que a gente foi comentando ao longo do curso, ele não faz uma comunicação assertiva, ele não se preocupa com o próximo, ele não tem empatia, ele não trata as pessoas com equidade, ele não preza o conforto e ergonomia no trabalho, a desmotivação vem, o desinteresse com o trabalho vem, o clima e a cultura organizacional se tornam um ambiente nocivo, parecendo que todo dia você está indo para a guerra. Sem contar que isso vai causando danos. Danos que às vezes você não percebe de imediato, mas que com o tempo vai sendo acrescido. E você acaba levando isso para fora. Então, o seu líder é agressivo demais com você, você vai ficando restituído ali, você vai ficando no seu canto, no seu canto, no seu canto. E a gente sabe que uma hora pode ser que você exploda de emoções. E não necessariamente vai ser na empresa. Pode atrapalhar tanto que você vai explodir na sua casa,
Então tem gente que é maltratada dentro da empresa, acaba descontando dentro de casa, não sabe lidar bem com isso também. Então desencadeia uma série de fatores. E tudo isso tem um fator em comum: má gestão da equipe, e a causa, na maioria das vezes, pode estar te adoecendo aí, é o emprego. Então, sobre essa gestão de equipe, eu venho comentando sempre que a gente tem 3 modelos para se orientar. O primeiro deles, eu considero como o líder autoritário, uma gestão autoritária. Todo mundo já deve estar pensando, ixi, essa é a pior de todas, né? O cara que é mandão, que ele é inflexível, que ele é dominador, ele aponta os erros, ele não tem qualquer cuidado com as palavras, se ele tiver que ofender, ele ofende. Então, esse autoritarismo extremo, ele com certeza não é saudável. Mas o autoritarismo, até certo ponto, ele pode salvar uma equipe. Por isso a gente tem que ver as consequências e quando pode ser aplicado. Na maioria dos casos, o autoritarismo ele deve ser evitado, a não ser que a sua equipe ela seja uma equipe de insubordinação, uma equipe desmotivada, uma equipe ruim, que ela está literalmente contra você. Então, se você está travando uma guerra, um dos modelos, tá? Não estou falando que esse é o único, só estou dizendo que essa seria uma das possíveis utilização do autoritarismo, é você chegar e se impor. Então, o grupo ele está produzindo pouco, ele não está nem aí, está todo mundo jogado aos cantos. Então, eles precisam de alguém que vai liderar, alguém que vai ter pulso firme. Então, quando você lidera uma equipe operacional, que às vezes eles não têm tanto conhecimento, você não pode contar com eles, você é um novo, e essa equipe ela já está totalmente destruída e você quer reconstruir ela, e ela não tem tanto potencial assim, você não consegue enxergar, talvez seja a hora de você ser mais autoritário. Por quê? Quando você é autoritário, você meio que exclui a participação do grupo, você começa a tomar os dados, pegar essas evidências e começa a executar. Então, de certa maneira, isso também vai criar uma dependência na equipe. Mesmo que ela venha a funcionar bem com o modelo autoritário que você implementou, você não vai ter mais essa questão da equipe ser participativa. Então, você vai ter um peso muito grande nas costas, que é o quê? Ser autoritário é também reinar. Só que reinar no mau sentido. Por quê? Você vai tomar tudo, todas essas decisões sozinho, você vai carregar esse peso nas costas. E quando chegar a um ponto crucial onde você precisa de suporte, a sua equipe ela não está trabalhada para isso. Ela é uma equipe que ela está focada em ser do cabresto. Ela não está dotada de seres que possuem mais esse senso crítico, esse senso aguçado de desenvolver, porque ela foi moldada de uma maneira diferente. Então, o autoritarismo ele pode ser utilizado, em certos momentos ele pode revitalizar uma equipe, só que ele vai matar esses pontos. Ele acaba minando. Por quê? Toda vez que você toma uma decisão, você não consulta ninguém. Então, você diz para as pessoas que estão abaixo de você que a opinião delas não é importante. Mesmo que você não fale, olha, eu não quero a sua opinião, à medida que você vai tomando as decisões, as pessoas vão enxergando que elas não fazem parte do processo, fica óbvio que ela não é importante para aquilo que está sendo realizado, que ela só tem que operar, que ela é operacional e tudo, e pronto. Então eles vai ver que não tem uma amizade ali, talvez eles vão começar a perceber que se eles querem ter autonomia no trabalho, nesse não é o momento, então eles podem ficar frustrados. Então vai ter consequências para a equipe? A longo prazo, sim. A médio prazo também. A curto prazo, nem sempre. A curto prazo, eles podem responder muito bem. Você manda as ordens, você domina, você trata eles como peça em um tabuleiro. Coloca aqui, coloca aquilo outro. E aí eu sempre vou vencendo. Mas a partir do momento que você se torna esse estrategista autoritário, eles se tornam peças, né? Se tornam peões na sua mão. Então você também perde a habilidade que eles teriam de comunicação, de desenvolvimento e de execução. Então tem que tomar cuidado. Até que ponto o autoritarismo é legal? Até que ponto ele pode ser utilizado? Até que ponto eu estou utilizando que eu não estou minando a prospecção e a melhoria dos outros? Então tem ponto bom, tem ponto ruim. Você vai fazer a análise e ver o que se encaixa melhor no perfil. Lembrando que para você fazer essa gestão de equipe, você vai ter que conhecer a equipe. Então você não vai chegar mandando, você não vai chegar de modo liberal, você vai chegar fazendo coleta de informações e dados. Como que é essa equipe, como é que ela está. Você vai perguntar para os gestores que já estão lá, se você é novo. Se você já conhece, já tem informações, você vai levantar, fazer um relatório, traçar os perfis que tem ali. Então, existe aplicação para o modelo autoritário? Existe. Mas
já deixo de mão esses pontos ruins que ela vem por desenvolver. Então, tome bastante cuidado se você aplica por esse modelo. É uma mochila muito grande que você vai pôr nas costas. Modelo liberal. Aí você fala, opa, esse eu gostei, hein? Esse aí deve ser aquele líder mais de boa, tranquilo, amigável, que de manhã ele traz rosas, amor e purpurina para todo mundo. Quase isso. Só que qual que é o problema? O líder liberal, ele geralmente ele não se impõe. Então é liberalismo, tudo pode. Então ele acolhe as decisões do companheiro, ele divide as tarefas de comunhão, ele chega para esclarecer. Eu considero ele quase o mestre dos magos, sabe aquele desenho lá da Caverna do Dragão? Quando você mais precisa dele, ele meio que desaparece, ele chega, dá a informação e some. Deixa você tomar as decisões. Então o líder liberal, o que acontece com a equipe a longo prazo? Ela se torna autônoma. Não que seja ruim, não que seja excelente, mas essa autonomia exagerada vai gerar uma equipe que eles vão entender que eles não precisam de líder. Que você é o garoto de mensagens, que você é o garoto de recados. Você é simplesmente o telefone que liga o operacional com o pessoal lá da estratégia, né, do estratégico. Então você simplesmente é uma ponte de ligação, você não tem serventia. Então, em casos extremos, seria isso. Por quê? Vai ter muita oscilação também. Como eles estão sendo gerentes de si mesmos, parece até papo de marketing multinível, como eles estão se autorregulando no trabalho, pode ser que eles comecem a ficar preguiçosos. A produtividade do grupo pode começar a ficar baixa, um pode começar a escorar no outro. Então, o liberalismo exagerado na parte da liderança, ele pode tornar essa equipe, né, numa zona de conforto, onde a produtividade já não é mais o foco. Então, a questão do líder liberal funciona? Funciona, e funciona bem. Mas aonde? Na onde você não perca o seu papel de líder, o seu papel de representante. Então, você quer que a sua equipe tenha mais autonomia? Legal. Você quer deixar eles decidirem as coisas? Beleza. Só que toma cuidado para não perder as rédeas. Por quê? Senão você vai ficando limitado, limitado até que você não tem mais nenhum ponto de influência. Então é como se o seu cargo não existisse. Pode ser até que isso surja em uma conversa, em uma reunião, falar, para que tem esse líder aí ainda? Ele não faz nada. Não é melhor você vir aqui e passar as ordens pra gente, já entregar direto o que tem que fazer? Não precisa estar pagando esse cara aí não. Então chegou nesse momento, você já perdeu a sua equipe. Então você vai ter que modificar. Então eu preciso tomar cuidado nesses pontos de consequência. Onde eu vou usar essa questão de um líder mais liberal? Eu não preciso ser autoritário, ser mandão com uma equipe que roda bem. Eu não preciso ser autoritário, ficar mandando, decidindo, impondo os meus valores, sendo aquela pessoa rígida, se a minha equipe ela é bem flexível. Então aqui eu entendo que para ser de certa maneira liberal, a minha equipe ela tem que ter um conhecimento, ela tem que ter experiência, ela tem que estar rodando muito bem. Porque se a minha equipe ela tá focada, ela entende as metas, eu venho para dar suporte e eu venho para fazer orientação e modificar pequenos erros. O que eu não posso é mostrar que eu sou uma pessoa ausente. A partir do momento que eles entendem que eu sou uma pessoa ausente, que eu não tenho poder, que eu não faço nada, aí vai cair nessa parte de ser um líder bananão. Aquele líder que não serve para nada, né? Que todo mundo não sabe por que ele está ali. Então toma muito cuidado na hora de você pleitear e aplicar essas questões aqui. Vai ter sempre esses dois pontos, né? O lado ruim e o lado positivo. Então a sua equipe é boa, tem pessoas legais, você pode contar com elas. Que bom. Então comece a dar mais autonomias para ela. Toma cuidado para não confundir com o próximo, que o próximo é democracia. Nesse aqui, você dá suporte. Então você é o suporte. Entende-se que a sua equipe é quem tem que brilhar. Então, numa parte mais liberal, você vem para orientar, para dar suporte, para, de certa forma, carregar as coisas de trás do palco. Então, aqui quem brilha é a sua equipe. Só que a sua equipe precisa saber que ela só brilha porque você gerencia tudo por detrás das cortinas. Lembra do teatro? Onde você tem lá todo aquele espetáculo com os atores? No final, quem ganha a fama é quem? Os atores. É o Romeu, é a mulher que fez o papel, né, de Julieta, é a mulher que fez o papel de Jasmine, é o cara que fez o papel de Shrek. É sempre os atores. Mas para eles chegarem naquilo,
teve que ter uma galera que fez maquiagem, que desenhou as roupas, que organiza o cenário, que fecha a cortina, que desce luz, que coloca música. Então eles conseguiram entregar uma obra-prima, mas para isso teve que ter um suporte muito grande atrás, e eles sabem disso. Então, por mais que os atores e atrizes eles estejam nos holofotes, eles sabem muito bem que o jogo só foi ganho porque teve toda essa equipe por trás. Então, essa equipe por trás, esse líder por trás, a equipe tem que estar muito ciente de que as coisas funcionam porque ele está lá como um maestro regendo tudo isso. Então, esse é o ponto-chave aí da questão do líder liberal. E o estilo democrático? Esse estilo democrático é quando você se coloca no pé de igualdade como um todos, né? Poderia ser assim. Você vai fazer aquele aconselhamento quando necessário, mas praticamente você chega com o que tem que fazer, você não vai impor, mas vai falar, a gente precisa resolver isso hoje. Eu tenho essa ideia. O que vocês me dizem? E aí pode ser uma votação, todo mundo vai apresentar os pontos. Tudo isso é legal porque aproxima. Então vira, o estilo democrático ele vira uma família quase. É aquela equipe onde você considera todo mundo parte dela. Todo mundo é uma família, todo mundo é amigo, todo mundo está muito junto, todo mundo é cordial, tem uma comunicação ótima. E você fala, poxa, então esse é o melhor estilo. Porque ali vai todo mundo se tratar bem, todo mundo é legal, todo mundo se conhece, tem conversas. O líder dá esse apoio e ele é apoiado. É uma família mesmo, e que legal. Mas só que como família, você deve saber isso muito bem, ele produz a melhor qualidade de trabalho. Só que ele também é o que mais mata você. Sabe por quê? Vai chegar uma hora que o RH vai falar: estamos em crise e eu preciso que você reduza a sua equipe. Então, desses 10, você vai ter que escolher 7. É como se alguém chegasse para você, te desse uma arma e falasse: olha, na sua família tem 4 pessoas: seus 2 irmãos, seu pai e sua mãe. Um deles tem que morrer. Quem você mata? E aí? Não tem nem como você pensar, né? Qual que eu amo mais, qual que eu amo menos. Então esse é o problema da questão da equipe, de se tornar uma família, de se tornar esse grupo. Tudo bem que ele rende muito, só que afeta demais, empatia demais, tem que tomar cuidado nesse extremo. Porque senão vira uma comunidade tão forte, mas tão forte que na hora de você desligar alguém você não consegue ser objetivo. Você se perde, cria uma dependência emocional. Ah, mas coitado, ele trabalhou 6 meses tão bem. Aí agora que a namorada largou ele, ele não tá rendendo nada. Não, mas a gente precisa de apoiar ele. Não, aqui a gente é uma família. Fulaninha agora, ela não tá tão bem. A mãe dela tá passando mal, tá no hospital. E aí já tem uns 2 meses que ela tá faltando muito. Eu vou segurar a barra aqui. Vou segurar essa pra ela até ela voltar. Porque eu tenho empatia, eu crio uma amizade, crio espontaneidade. Só que aí você perde o foco. É uma família, mas é uma família focada com objetivo no trabalho. Não é uma família de verdade que você tem que viver o resto da vida com ela. Então você misturou o pessoal com o profissional. Essa linha, ela fica muito fina. Às vezes ela se mistura demais e você não consegue ser objetivo. Então tem que tomar cuidado, porque o estilo democrático ele traz resultados, porque você conhece as pessoas, porque tem um aprofundamento, instaura-se um respeito, não porque eu sou líder, mas porque eu estou ali para cuidar de todos, porque vira uma comunidade, porque é legal e é o desenvolvimento mútuo, mas também é o que mais te afeta, porque você tem essa conexão. Então se alguém chega a sair, às vezes você fica impactado, a equipe também fica. Tá lá você e mais 10. Desses 10 tem um cara que ele é excelente, que ele é aquela estrela especial do grupo. Ele é o animado, ele é o que faz acontecer, ele é o que instiga, ele é o brincalhão. Então ele praticamente dá um ar novo para a equipe. Em algum momento ele tem que sair. Ele pede demissão, encontra um novo emprego. Alguma coisa não dá certo na vida dele, ele tem que trocar de cidade, mudar, regredir. E aí ele sai. Quando ele sai, a equipe sofre. É como se aquele cachorro que está na família há 10 anos, ele morresse. É como se aquele seu irmão que está ali há muito tempo, ele fosse agora viajar para outro estado, para outro país, e não fosse voltar nos próximos anos. Então isso é muito interessante de se fazer essa analogia, porque é bom, é legal, só que tem esses problemas afetivos e esses laços. Na hora de tomar as decisões, talvez você não consiga ser tão afirmativo, assertivo quanto você deveria ser.
Sobre isso, então, eu tenho aqui que, segundo o Candeloro, né, trazendo nosso material aí, tem alguns pontos que eu devo tomar cuidado, que são erros quando eu estou fazendo a gestão. Preocupa demais com os processos do que as pessoas. Nossa, não entregou, tá atrasado, tem que fazer de qualquer jeito. E você foca tanto em objetivo, não que você não tenha que ter objetivo em mente, mas lembre-se que para esse objetivo ser alcançado, você precisa das pessoas. Você precisa dos colaboradores. Por que está atrasado? Por que aconteceu isso? É aquela pessoa que quando ele bate a moto, bate o carro, ele já desce preocupado com o veículo. Nossa, amassou tudo, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí a esposa, a mãe, o pai, tá lá do lado do carro, ele nem preocupou para ver se estava bem, se estava saudável, se cortou, não. Ele já desce louco. Meu carro, não paguei ainda. Vou ter que devolver pro banco. Não tem dinheiro nem para consertar. E já tem aquela outra pessoa que ela bate o carro, a primeira coisa que ela faz é olhar pro lado. Tá tudo bem? Você se machucou? E aí ela vai cuidar da pessoa que está do lado, desce, vai saber o que aconteceu com o outro que estava no outro veículo. O último que ele vai olhar é os bens materiais. Então tem gente que não se preocupa com as pessoas. Ela está mais preocupada com o processo, com o bem, com o objetivo, do que quem está movimentando tudo isso. Outra coisa, sentir-se ameaçado. Você vai lá fazer uma entrevista e aí você vai entrar como auxiliar, como assistente, né? Como uma pessoa, um cargo abaixo desse líder, desse gestor, e aí você demonstra muita capacidade. E ele fica, eu não vou chamar essa pessoa para minha equipe, não. O cara tem tanto conhecimento, o cara é top desse daí, ele vai tirar meu cargo, eu vou ser mandado embora, ele vai me substituir. Eu já te falei isso aqui em outras aulas. Para você poder subir, se essa empresa ela tem um planejamento de prospecção, de ampliamento, ela precisa que a base seja sólida. Não tem como você ir construindo se a sua base não é sólida. Então, o líder, que ele faz tudo sozinho, que só ele brilha, e os membros que ele tem é defeituoso, ele também não sobe, ele fica estagnado. Porque se ele sai dali, eu não tenho como substituir ele. É como se fosse aquele cara da academia que ele malha só braço. Aí as pernas ficam fininhas. Aí você falou, amigão, vai malhar a perna, né? Não tá legal, tá desproporcional. É a sua equipe. Você fica lá sendo o cara, aí os seus braços, né, o seu braço direito e o seu braço esquerdo você não tem. Você também não tem auxiliar, você não tem nada. E aí? Que equipe falhada é essa? Uma equipe sem sustentabilidade. Então você tem que pegar pessoas boas a excelentes para estar do seu lado. Porque se você precisar subir algum dia, você consegue deixar rodando igual ou melhor do que quando era com você. Sem contar que se tem uma pessoa que ela é tão excelente assim, você consegue aprender com ela também. Então, antes de você pensar que ela vai tomar o seu cargo, que ela vai substituir você, você também pode pensar, essa é a chance de eu ter uma nova visão e aprimorar mais o que eu tenho. E ela ainda vai estar sobre a minha tutela. Então eu posso sugar todo o conhecimento dela de uma maneira positiva, como ela também vai sugar o meu. Então é uma troca de experiência mútua, isso é crescimento. Só que quase ninguém vê dessa maneira. Quando você está com muita pressa para preencher uma vaga e aí você simplesmente coloca qualquer um lá. Você vai perceber que na maioria desses editais, dessas partes aí públicas, desses processos seletivos amplos que tem vaga que ela demora a ser preenchida. Eu já vi vaga aí de ficar anunciando um ano. Você fala, é porque eles não querem contratar ninguém. Não, pelo contrário, eles não querem colocar qualquer pessoa lá para ter dor de cabeça. Se for para colocar qualquer pessoa lá que não tem a mínima capacidade de executar aquilo, melhor que não tenha. Já que ela vai chegar e vai bagunçar todo o sistema que eles já estão fazendo de tudo para segurar, é melhor que ela não entre. Então eles vão falar, eu preciso de uma pessoa específica para cá que tenha essas habilidades como requisitos básicos. Então se ninguém chega no básico, ela vai ficar em aberto por muito tempo. Até que chegue alguém o suficiente para chegar e levantar isso. Então é comum. Adiar a decisão. É o que eu acabei de comentar, né? No estilo democrático isso acontece demais. A pessoa, ela tá, toda vez ela tem uma desculpa. Ela trabalhou 6 meses muito bem. Nossa, fez um serviço excelente. Aí com isso ela ganhou crédito com você. Só que já tem um mês que ela tá fazendo coisa ruim, chegando atrasado, não bate meta, sem educação.
E aí você, não, ela não está rendendo, mas eu vou esperar. Não, não é assim. Primeira semana você já deveria ter chamado a atenção, já deveria ter chamado para conversar. Chamar a atenção no processo de feedback. O que está acontecendo? Alguma coisa que você queria comunicar? Perceber que está assim, 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 assado. Você sempre foi uma pessoa de outro estilo. Conversar. Diálogo, comunicação. Não é adiar. Ai, coitadinha. Aconteceu isso e isso, aí ela tá revoltada. Infelizmente, ela também tem que saber que existe uma vida profissional e uma vida pessoal. Concordo que pode ser que ela precise de 2 ou 3 dias, mas um mês não dá. Você pode ser essa pessoa, essa mãe dentro da empresa que vai dar esse tempo para ela, mas um líder de verdade não. Ele não vai deixar uma pessoa podre infectar o resto da equipe. Porque quando você está lá passando a mão na cabeça dessa pessoa que está te ferrando já tem um mês, todos os outros estão assistindo e vendo isso e falando, ah, então quer dizer que você aceita, né? Beleza, eu quero ver se quando for a minha vez vai acontecer dessa maneira. Como se você tivesse um filho preferido. Então não. Tratamento tem que ser igual para todos. Justiça. 2, 3 dias, relevo. A partir do quarto voltou ao normal? Entendo. Mas sempre de uma maneira assertiva. Então, um mês, não tem nada que justifique você ficar um mês nessa pindaíba toda. Se essa pessoa ela tá passando por tantos problemas assim, talvez seja a hora de você dar as férias dela e pedir para ela resolver o mais rápido possível, para que ela possa se organizar. Tem algumas medidas administrativas que pode ser feita, mas como eu disse, você não vai pegar o problema da pessoa e resolver para ela. Não é assim que funciona. Tudo tem que ficar estreitamente no profissional. Colocar os melhores profissionais para um lugar onde está horrível. Não é aquele lugar ninguém para, ninguém dá certo, não rende, tá horrível, não presta. Vou pegar o meu atacante aqui, o MVP, o meu melhor colaborador e vou jogar ele lá que ele vai resolver. A chance de você quebrar ele no processo e perder alguém que era excelente é muito grande. Então não faça isso, tá? Então tomem cuidado. Esse é um erro arcaico. Não, porque ele é o meu coringa. Onde eu ponho ele, ele resolve. Toma cuidado. Você pode quebrar o seu coringa. E talvez você não vai valer a pena quebrar ele nesse setor aí que você colocou. Então a pessoa tá rendendo, tá legal, evita, cuida dela. Você não vai pegar uma estátua que você comprou de um museu, um negócio super caro, e vai colocar na copa da sua casa e deixar as crianças brincar em torno. Você está querendo que essas crianças tenham o senso de que aquilo é arte, que aquilo é caro? Não rola. Então, da mesma maneira, você pegar o seu melhor colaborador e jogar ele numa parte onde ele está sujeito a ser quebrado tão fácil assim, é um risco muito grande. A não ser que a sua equipe tenha só, né, na camisa 10, aí eu te entendo. Perder um ou dois não é problema para tentar resgatar esse lugar. Agora, se você só tem um, você ainda vai gastar essa carta especial num ambiente que você já sabe que destrói todo mundo. Então, são decisões aí que são suscetíveis a serem repensadas. E tem a questão de avaliação de desempenho também dentro das equipes, né? Por que eu tenho que avaliar? Por que eu tenho que medir esses desempenhos? Para que eu possa saber como é que está o andamento. Não é simplesmente eu ter aquela visão por cima. Porque a gente já falou que tem aquelas pessoas, né, que só trabalha pelo reconhecimento. O líder está lá no setor, ele está dando sangue, chega a estar suando. Você entrou para sua sala, foi para alguma reunião, foi resolver alguma coisa, ele para, morre, desliga. Parece que ele funciona por sensor. Tem um sensor nele que na hora que você se aproxima ele começa a trabalhar. Se você passar 8 horas lá, ele trabalha 8 horas bem. Se você passar lá 15 minutos, ele trabalha 15 minutos. O resto não rende. Então eu tenho que tomar cuidado com esse tipo de pessoa, que eu fico enganado. Uma dica, né, para quem tiver acesso aí a câmeras, faz isso. Uma hora, começa a observar aí a sua equipe, como é que ela trabalha, sem você lá, sem a sua presença. Vai lá no pessoal da TI, vai lá no pessoal de monitoramento de segurança, dá uma puxadinha nas câmeras. Olha uma hora para ver como é que é o trabalho deles sem supervisão. Para ver se você pode realmente confiar, para ver se eles realmente trabalham dessa forma que você imagina que seja. Vai lá, minha dica. Vamos ver se é desse jeito mesmo. E como que funciona essa parte de desempenho? Como que eu faço para avaliar? Então tem 3 pontos básicos que a gente vai ver agora de avaliação, que você pode ser implementado.
A primeira é a apreciação diária. É como se fosse um casamento. Não é porque você casou que agora a pessoa é sua, ela é um objeto. Quem está casado há muito tempo sabe, vai ter que ficar mantendo isso daí sempre. Todo dia é uma reconquista, né? Aquelas coisas lindas, né? Todo dia eu tenho que reconquistar o meu parceiro de novo, eu tenho que mostrar a minha apreciação diária por estar com ele. Porque a gente sabe que no mundo real, na vida real, se não é alimentado, vem outro e alimenta. Cachorro com fome acaba se alimentando de outra refeição. Não vou entrar em questões aí, né, avulsas, mas a gente sabe que a gente precisa ter um contexto de apreciação diária. Se uma amizade não é alimentada, chega uma hora que vocês se distanciam até certo ponto e vocês podem se tornar estranhos. Se você para de ir em determinado lugar, chega uma hora que você se ausenta tanto que você para de fazer falta. Então a apreciação diária ela vem para demonstrar esse comprometimento. A pessoa chega todo dia no horário, reconheça. Ó, que isso, hein? Esse aí tem um relógio em dia, todo dia chega no horário. Cara, parabéns. Continue assim. Exemplo. Pequenas coisas. Na hora dessa pessoa entrar na fila, talvez do almoço, na hora de bater o ponto, você vê que ela vem na maior educação. Reconheça. Aí, ó. Educação. Na hora de você conversar também esses pontos ruins, de limitações, de progresso. Falar. Conversar. Aquela velha história, né? Elogie em público e corrija no privado. Por quê? Você não está ali para destruir ninguém, mas pelo contrário, para orientar e passar confiança. Então isso daqui, essa apreciação diária, ela é muito boa. Isso aqui faz ganhar o dia. Às vezes você está num dia tão ruim, e aí chega alguém e fala, ô, você é diferenciado mesmo, hein? Todo dia sempre chegando no horário. Te admiro por isso. Você vai falar, caraca, tá aí, ó, não esperava por essa. E aí parece que por um momento, naquele dia, alguma coisa de especial aconteceu. Você guarda isso bem. Dá aquele calorzinho no corpo, né, no seu coração. Você fala, valeu a pena. Por mais que o dia esteja sendo horrível, aquele bom dia, aquela frase de reconhecimento, ela vale a pena. Então essa apreciação diária aqui, ela tem um poder que às vezes você desconhece. Segunda parte, está bem destacada aqui, ó. Identificar os problemas, conversa e motivação. O que tem esses dois pontos aqui de relação? Eu preciso identificar os problemas diários. Para isso, se eu estou fazendo essa apreciação diária, se eu estou olhando a minha equipe todos os dias, se eu sou um membro ativo ali, eu vou começar a ver a produtividade, eu vou começar a ver os defeitos. E com isso, eu vou ter que tomar cuidado. Eu não vou chegar de bronca, como eu disse, você não vai chegar e falar, pô, amigão, de novo? Mas todo dia chegando atrasado? Vai dizer, hoje você teve que levar a sua avó no karatê. Pneu do carro furou de novo. Qual que é a desculpa hoje? Não, calma. Não é assim. Você vai com conversa. Como eu disse, chama num canto, para ali, troca uma ideia. Ó, chegou atrasado de novo. O que está acontecendo? Vamos melhorar. Motiva a pessoa. Tô aqui, tô te falando isso porque eu sei que você pode mais. Aí você pode falar, mas aí não dou conta. Tem que dar. O líder ele tem que fazer essa parte. Ele tem que se impor dessa maneira. Ele tem que estar ali para recepcionar todos. É a equipe dele. A equipe dele representa o trabalho dele. Então, se a sua equipe vai bem, significa que você é um bom gestor, que você é um bom líder, que você é um bom coordenador. Se a sua equipe vai mal, isso reflete que você não está tendo controle, que você não está conseguindo gerenciar, que você não está conseguindo resolver. E a terceira, realização de entrevista. E aí, como é que tá? Tá bom? Tá legal? Como é que tá indo? O que você tá achando aí desse novo colaborador que entrou agora, que tá aí na experiência? Tem futuro? Troca uma ideia, conversa de boa. Deixa eles analisar a evolução dos outros, a própria evolução. E aí, como é que tá? A gente instalou um novo computador lá agora, tudo é digital. Você tá tendo alguma dificuldade? O que você tá precisando? Como é que tá indo? Não é simplesmente jogar o cara na latada e largar ele lá, né? Tá lá no fundo do poço, ao invés de você jogar uma corda, você joga uma pá. Vai lá, se enterra. Então não é assim. Para que você possa entender a evolução dos problemas ou até mesmo a evolução dessa pessoa. E se tiver um meio de reverter a situação,
você consegue agir. Para você identificar essas situações que elas não são do planejamento, que elas não são padrões. Se você estipulou uma meta e está todo mundo indo para outra, você consegue pegar esses pequenos detalhes. Então esse é um ponto muito bom de você fazer esses 3 pontos de avaliação. Aqui não é nem você dispensar, mandar embora, promover alguém. É simplesmente para manter a cultura e o clima. Para que trabalhar não seja um peso, não seja um fardo, mas que sim seja um momento agradável para todos. Porque eu sei que o salário nunca vai ser aquilo que você espera, os benefícios nunca vai ser aquilo que você espera. Então, o que dá para garantir? Um ambiente saudável de trabalho. Qualidade de vida no trabalho não tem preço. Porque todo mundo sabe, olha, se você sair daqui, você vai ter que trabalhar em outra empresa, o serviço pode até ser pior, o salário pode ser menor, o benefício pode ser horrível. Ou vai ser igual, só muda o CNPJ e o ramo da empresa. Então o que eu preciso pensar é que, por quais motivos o cara vai ficar aqui e não vai ficar na outra empresa? Por quais motivos ele vai dar o sangue aqui, mas ele não vai dar o sangue na outra empresa? Porque aqui, além do serviço não ser essas coisas, mas pelo menos ele tem um ambiente que ele possa chamar de segunda casa. Porque aqui, pelo menos, ele se sente parte do processo. Por mais que a prospecção dele ter uma visão de futuro melhor não seja tão ampla aqui, na estadia dele, durante quanto tempo for necessário, ele vai se sentir parte dessa família, dessa empresa. A gente sabe que a maioria dos empregos são temporários. Você pode ficar 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, pode se aposentar, o que é bem raro. Mas por algum bom objetivo, você está ali naquele momento. Vou ficar nesse emprego até eu finalizar o meu curso, até eu finalizar a minha faculdade, até eu pagar a cirurgia de um ente querido, até eu comprar o meu carro, até eu tirar a minha habilitação, até eu ter dinheiro para mudar de cidade. Você tem um objetivo em comum ali. Mas não é porque você tem esse objetivo lá que você tem que viver o pior. Você tem que comer, né, o pão que o diabo amassou nessa situação. Não, pelo contrário. Você pode passar por tudo isso com um peso mais leve, sabendo escolher, porque afinal o salário mínimo é igual para todos. Vai ter o salário base também por sindicatos. Então, já que a remuneração não vai ser aquilo que você espera, pelo menos que trabalhar seja decente. E você, como líder, como gestor futuro aí, pode tornar isso, né, uma realidade para essas pessoas. Então, faça a mudança. E é claro, isso tudo chega à frase de tirar o máximo de todo mundo. Lembrando que sempre no ponto positivo, tá? Não escravizando, não fazendo a pessoa entrar 6 horas e obrigando ela a bater o ponto 8. Tem vários crimes aí que as pessoas cometem por coesão. Então, sem coagir as pessoas, toma cuidado. O que é isso? Não tratar as pessoas como ferramentas. Falar sempre a verdade. Olha, isso não está na minha alçada, eu não consigo fazer isso. Demonstrar que existem limitações para você, que você não é o todo-poderoso. Porque senão, uma hora eles vão precisar desse poder que você prega ter, e se você não tem, aí todo mundo vai considerar que você estava mentindo esse tempo todo. Aí já era. Uma vez que a confiança é quebrada, é difícil reconstruir. Então, sempre falar a verdade é um ponto positivo. Mas esse sempre falar a verdade, não é falar, eu falo mesmo, eu sou sincerão. Não, calma. Tem uma maneira certa de comunicar. Não é porque a pessoa ela tá fedendo, ela tá com CC, ela não tá tomando banho, algum motivo de higiene pessoal, que você vai chegar e falar, ô amigão, você tá podre, hein? Nossa, o lixão lá perto de casa é mais cheiroso que você. O aterro sanitário lá de casa, ele parece o boticário perto de você, como você tá hoje. Isso não é falar a verdade. Isso não é conversar, isso não é diálogo, isso não é ser sincero. Isso é simplesmente uma crítica destrutiva. Você está sendo babaca. Então, como que seria uma maneira correta? Chama a pessoa para conversar e fala, olha, percebi que está acontecendo isso, você tem percebido? Chega para conversar, você vai ter que pontuar. Estou falando essa questão do cheiro, porque isso acontece. Acontece demais essa questão da pessoa não perceber que ela às vezes tem um problema, né, nas glândulas sudoríparas e aí ela excede esse cheiro. Ou às vezes ela não está tendo um dinheirinho para poder comprar. Então, vai lá, dá o seu suporte, conversa. Mas nesse ponto você vai ter que ser delicado. Da mesma maneira que às vezes você pode pegar uma pessoa que ela é muito bruta. E aí ela vai falar, esse é meu jeito, eu não mudo não.
Beleza, calma lá, olha. Quando você for dizer isso, tenta substituir por tal palavra. Ou pelo menos não diga nada, abaixa a cabeça e só isso. Às vezes, conversar, saber comunicar, garante o jogo. Então são coisas que você vai ter que desenvolver. Faça que sinta orgulho. Isso aqui é um problema, sabe por quê? Aí a pessoa, ao invés de motivar, ela arrebenta. Ó, hoje, quem chegar atrasado vai ter que limpar os banheiros. Aquele que fazer isso na semana vai ter tal penalidade. Para com isso. Eu sei que é legal, eu sei que motiva, né? Quer desenvolver um espírito esportivo? Não dê penalidades, dê prêmios. Ao invés de quem chegar atrasado essa semana vai ter que limpar o banheiro, olha, quem conseguir manter o horário todos os dias dessa semana, independente de quantos sejam, vão ter uma gratificação. Bem melhor assim. E dessa maneira, a pessoa vai sentir orgulho. Poxa, essa semana eu vou ganhar aquilo, essa semana eu vou ganhar aquele jantar, vou ganhar aquela caixa de chocolate, vou ganhar o lanche especial, vou ter direito a isso, aquilo. Coisas simples. Mas deixe claro, você não está comprando eles. É simplesmente uma recompensa, uma gratificação pelo bom desempenho. É melhor do que você chegar e ficar arrebentando a pessoa por outros motivos. De você ficar depreciando, né? Nossa, tudo isso. Você ficar coagindo a pessoa por métodos obscuros. Então aposte nesses valores, valores legais. E cuidar de quem pode menos. É justamente essa questão. Às vezes a pessoa ela cortou a água dela. E aí ela precisa trabalhar de qualquer maneira. Ela tá passando o perfume, ela tá passando o tabuzinho dela lá, o Rexona, mas não tá funcionando. Porque ela não tá conseguindo tomar banho, cortou a água, acabou a água no bairro, ela mora num bairro precário. Então essa é a hora, ao invés de ficar todo mundo falando pelos cantos e fofocando, chegar e ajudar essa pessoa. Falar, ô amigão, você ficar com vergonha disso, não, isso acontece. Próxima vez que acontecer isso, traz pra dentro, traz pra roda. Vamos fazer acontecer. Junta todo mundo, dá o suporte. Então, é diferente. Por quê? Envolva as pessoas nas decisões que estão sendo afetadas, né, que lhe afetam. Cadê o espírito de equipe? Então, são metodologias, coisas que você pode aplicar, tomando sempre cuidado com a questão de espaço, que fazem a diferença. É justamente esse tópico. Estabelecer limites, porque a linha é muito tênue entre eu sou o líder e do nada eu viro o provedor de todos. Do nada eu sou o todo-poderoso, Madre Teresa de Calcutá aí que vai salvar a todos, que vai operar milagres. Não é assim, eu também tenho minhas limitações, eu também tenho os meus problemas. Talvez, se fosse comparar com quem está abaixo de mim, são pequenos, mas ainda são meus problemas. Ninguém tem o direito de desmerecer eles. Da mesma forma que você não tem o direito de desmerecer ninguém. Então cada um passa por certas coisas que são desafios para ele. Então eu tenho que estabelecer limites. Por quê? Senão começa a ter vantagem, começa a ter regalia, aí entra aquela brincadeira, né? Poxa, você dá a mão, a pessoa quer o braço, porque você não está estabelecendo limites. Então, quando o limite está sendo ultrapassado, dá um toque na pessoa, conversa, tenta manter no tom profissional, evita aquele compartilhamento excessivo, não se envolva na vida pessoal dos seus funcionários. Mantenha sempre o profissional e o pessoal separado. Essa questão de vida pessoal aqui, às vezes está muito ligada à intimidade. Você não é psicólogo de ninguém, a não ser que você realmente seja psicólogo da empresa. Aí é diferente. Você seja o terapeuta, o conselheiro. Mas se não, toma muito cuidado nessa linha tênue aqui de vida pessoal. Mantenha sempre na vida profissional. Tem coisas que é pertinente você saber. Às vezes a família do cara não está bem, entendo. Agora, você não precisa saber que a esposa dele saiu esse final de semana, foi festar e por causa disso eles brigou. Aí ele puxou uma faca para ela puxou uma faca para eles foram parar lá no DP. E aí um prestou queixa contra o outro. Isso é informação excessiva, isso é demais. Então resume. E aí, não, tive uns problemas familiares esse final de semana, um desentendimento, mas já estou resolvendo. Ok, compartilhei o necessário. Não, porque a louca tá me esperando lá fora, falou que vai me matar na saída aqui.
Compartilhamento excessivo. Porque aí ele já joga empurrando como se você fosse tomar partido. Então toma cuidado com o limite. Dá um toque para a pessoa quando ela está sendo, né, quando ela ultrapassa, fala: opa, amigo, compartilhou demais. Preciso saber disso não, beleza? Ô líder, vamos pegar aqui, né? Ô Alessandra, você que é minha gerente, hoje eu vou ter que fazer uma consulta à tarde, tá? Vou no ginecologista, vou no dermatologista, vou no tal médico. Aí a Alessandra vai virar: opa, beleza. Só não esquece de trazer o atestado, beleza? Boa consulta, vai com Deus. Ok. Não, eu vou no dermatologista. Uai, por que você vai no dermatologista? O que tá acontecendo? Ah, amiga, líder, eu tô com uma mancha, não sei na onde, que aconteceu de não sei o que, tô desconfiado. Você deu brecha. Então evita compartilhamento demais excessivo. A pessoa te avisa o necessário, você fala o necessário, somente o necessário. Tenta manter a vida profissional como profissional. Tenta separar, porque isso vai te trazer, né, evitar problemas e esses pedidos de regalias e vantagens que vai estar lá na frente, porque você quebrou o vínculo de líder, gerente, gestor, pessoa que está acima e virou aquele amigão do peito. E aí é problema. Porque virou amigão do peito, aí você vai começar a falar essas frases. Dá a mão, que é o braço. Libera os 5 minutos, do nada quer faltar. Não, ele vai chegar e falar: não, o meu líder dá um jeito, porque ele é. Não, não é, não existe esse dar um jeito, tá? Para com esse sentimento brasileiro. Existem as regras, existem as leis. Faltou, tem atestado, tem justificativa? Não tem, que pena. Não posso fazer nada. Não vou fazer milagre para você, não vou inventar, te salvar, porque se chegasse e fosse a minha vez, ninguém ia conseguir fazer. Então, não adianta você fazer pelos outros aquilo que você não faz para você. Aí você está colocando a sua equipe acima de tudo. E na hora que você se ferrar, quem vai te ajudar? Será que eles estão realmente tão engajados dessa maneira? São pontos que você tem que trabalhar e pensar. Então toma cuidado e não tenha medo de dar um toque. Só que até na hora de dar um toque, na hora de você conversar, também tem que ter um processo de comunicação aí. Então, seja legal. Por que isso? Existem algumas diferenças entre grupo de trabalho e equipe. Grupo de trabalho, ele está focado naquele propósito. Ele está ali naquela individualidade. Ele está naquela eficácia de discutir e delegar. Agora a equipe, ela tem uma responsabilidade mais fechada. Onde eu vejo essa diferença? Grupo de trabalho, eu poderia decidir que você chegou, reuniu, vai fazer aquele objetivo, acabou ali. Agora a equipe não. Ela vai ser um conjunto além. Então, eu monto a minha equipe aqui agora e essa equipe, ela vai fazer vários eventos. Ela vai participar de várias coisas. Então, eu vou manter ela por um bom tempo. Agora, o grupo não. Fui contratado específico para aquele projeto, para aquele trabalho. Acabou cada um para o seu lado. Mas então quer dizer que no grupo de trabalho eu posso entrar, fazer o que eu tenho que fazer e ir embora e nem dar bom dia para ninguém? Não, porque existe o network. Você vai acabar perdendo a chance de ter uma relação com essas pessoas de fora. Então faça o seu melhor trabalho, faça o que você tem que fazer de uma melhor maneira possível, mas lembrando que todo mundo tem sua responsabilidade, tem a sua contribuição. Então você não vai focar muito no desenvolvimento para além. Agora na equipe não, você vai precisar ter essa questão mais assertiva, esse fechamento, essa procura, esse conjunto, porque entende-se que ela vai perdurar por mais tempo. São pequenos detalhes aqui só para deixar claro. E aí a gente tem a questão de mediação, né? Planejamento e mediação. Então tem aqui de novo um referencial que eu utilizei para estar construindo os próximos e também foi de base para a gente estar falando, que é sobre as equipes de alto desempenho, né? Como que funciona essas equipes, como que funciona uma organização, como que funciona fatores que vão melhorar o que eu já tenho. Então, a equipe de alto desempenho, ela vai estar ligada em como que eu construo a minha equipe. O que que afeta o desempenho? Como que eu vou ter um melhor resultado? Como que é essa equipe que ela é excepcional? Quais que são os pontos de análise para me chegar até lá? Então a primeira aqui é que vai ter coisas que vão estar ligadas. Então tem essa questão de limites, tem a questão de desenvolvimento da equipe, tem essa questão de eficácia,
o contexto que ela está. Então aqui ó, você já viu ó, o feedback, clareza da missão, questão da cultura organizacional, tem a questão aqui ó, de diferenciação do trabalho em equipe, tem a questão de normas, cada um desenvolveu o seu papel, viabilidade, o desempenho. Então, como que isso tudo vai se interligar? Isso tudo vai se interligar junto com as necessidades de cada um. Então, fala-se muito, quando a gente fala em necessidade de cada um, sobre a questão de necessidade do ser humano. A gente tem aqui a pirâmide de Maslow. Eu creio que não seja novidade para nenhum aqui, mas se for, só dando uma recapitulada básica sobre ela, ela fala que o ser humano está dividido em três partes, né? Na necessidade básica, psicológica e autorrealização. Que tecnicamente eu só iria pensar no que está acima depois que eu tenho a minha base. Então, se eu já tenho o que comer, se eu já tenho roupa, se eu já tenho moradia, que a gente chama de necessidade fisiológica, eu vou preocupar com a minha segurança. Eu não vou preocupar se o meu emprego, se eu tenho muita saúde, se eu tenho muita segurança, se eu não tenho o que comer, se eu não tenho nada para vestir, se eu não tenho nem onde dormir. Então, a partir do momento que um está sendo sanado, o outro torna-se evidência. Se eu já tenho o que comer, se eu já tenho onde morar, se eu já tenho roupa, eu já começo a me preocupar um pouco mais como que eu vou manter a segurança dessas coisas. Como que eu vou manter sempre o alimento? Como que eu vou manter o que eu tenho hoje? Eu vou me preocupar com a minha segurança do emprego, vou preocupar com a minha saúde, vou preocupar com a minha família, com a minha propriedade, que esses recursos se mantenham. A partir do momento que eu tenho um emprego estável, eu tenho tudo isso, aí eu começo a preocupar um pouco além. Começo a preocupar talvez com as minhas amizades. Ah, vamos reunir esse final de semana? Ah, eu quero visitar a minha família. Ah, talvez eu queira melhorar aí essa questão de amizade, começar a procurar alguém. Por quê? Eu tenho todo o resto. Eu tenho um emprego estável e eu tenho onde morar. Então você vai percebendo que é praticamente um passo a passo que você tem. Se desses dois não está rodando bem, você não está nem preocupado com amigo, com família, com ninguém. Você não está conseguindo nem sobreviver. Você vai estar preocupado com os outros? Então você vai andando, caminhando para cima, à medida que o resto está bem estipulado. E se um desses estiver ruim, eles vai começar a te atormentar. Então depois que eu tenho tudo isso, aí eu começo a preocupar com a questão de confiança, com o respeito, como que as outras pessoas me enxergam, com a estima. Ah, eu quero mais. Quero uma profissão melhor. Eu quero um estudo melhor. Eu quero ter um respeito mediante aos demais. E depois disso tudo, eu tenho a realização pessoal. Aí você vê isso aqui muito na questão daquela pessoa que ela já alcançou muita coisa na vida. Que ela começa a procurar realizações pessoais. Ah, vou lançar um livro. Não, que agora eu vou ter uma vida mais saudável. E aí ele começa a adotar um novo estilo. Vai se inscrever num curso de dança. Ele vai procurar uma moralidade para ele, uma criatividade, ele vai tentar resolver alguma coisa. Aí uma pessoa que ela é podre de rica, ela cria uma ONG, ela vai ajudar os outros. Por quê? O restante todo para ele está garantido. Então, quando você não está ocupado, preocupando se amanhã você vai ter um pedaço de pão para você se alimentar, o restante aqui parece tão ridículo. Eu vou preocupar se o fulano lá, ele tá bem, se a minha parceira, se o meu amigo tá bem, quando nem eu tenho o que comer, eu tô preocupado em sobreviver. Então, depois que você percebe que tudo isso está sendo sanado, você sempre vai procurando o próximo, o próximo. Então, você consegue fazer essa análise. Em qual ponto você está hoje? Já parou para pensar que talvez você tenha tudo isso aqui, o que você esteja procurando agora seja o próximo passo? Então, em que canto, né, em que local você se encontra nessa pirâmide fazendo essa análise? É um ponto de reflexão bem interessante. Então, o que que fala sobre essas equipes de alto desempenho? Que para elas estarem engajadas, para que isso tudo esteja bem, eu posso até pegar uma análise aqui de uma pesquisa que foi feita. Então, né, Schultz, em 92, ele fez uma pesquisa que ela traz muito bem essa base do alto desempenho, que é toda equipe ela vai passar por 4 fases: formação, tormenta, normalização e realização. O que que isso quer dizer? Que vai ter 4 pontos de etapa onde a equipe vai se formar, ela vai passar por uma conturbação até ela começar a se encaixar. Ela se encaixou, ela vai rodar no normal. Nessa normalização, ela vai começar a se consolidar
e aí vai ter a realização, que é o que a gente chama de alto desempenho, ela vai rodar muito bem. Para ficar melhor, a formação a gente chama de primeiro estágio. O que eu tenho nesse primeiro estágio? Como ela está se formando, todo mundo tem aquelas alianças temporárias. Você não sabe quais que são as habilidades da pessoa que está do seu lado. Você não sabe até onde você pode contar com ela. Então, você fica com muito medo. Como você tem esse medo, você está lidando com tudo isso, tudo é novo, a produtividade aqui ela vai ser baixa. Então, não adianta eu montar uma equipe agora e achar que ela já vai arrebentar. A não ser que seja todo mundo especialista, todo mundo já se conheça. Então, se é novo para todo mundo, tá todo mundo pisando em ovos. Então, a convivência, esse início de vínculo, ele começa a ser construído. Logo, a produtividade é baixa. Depois vem a tormenta. Por que tormenta? Porque vai bagunçar. Sabe por que vai bagunçar? Porque o ser humano já começou a se adaptar, já começa a ver os erros do outro, já vê esses pormenores, começa a levantar perfil, e aí vai ter um realinhamento. E eu já vi que eu não posso deixar isso na mão de fulano, porque fulano não é bom com isso. Você começa a ver as competências e habilidades individuais de cada um. Então vai ser uma bagunça, porque agora você está reformando a casa para que ela tenha uma base sólida. Então é comum que tenha essa turbulência, essa bagunça nesse momento, mas uma bagunça orientada visando as próximas etapas. Então aqui também tem que ter um aprendizado e o líder ele tem que agir assertivamente para que ele possa identificar tudo isso e reorganizar esse trabalho. Depois vem a normalização. É justamente o momento que vai estabilizar, que as pessoas começam a cooperar, já está tudo mais claro, passou essa fase nebulosa, os membros estão mais integrados e você, como líder, tem até mais confiança em todo mundo. Então, como está se tornando tudo mais claro, agora começa a se normalizar. Você começa a obter resultados que você pode contar, você começa a ter uma visão além, né, dessa bagunça. Então, está mais claro o caminho. Então, está normalizado, estabilizado. E depois vem esse último momento, que é justamente a atuação, que é aonde, né, você vai ter o desenvolvimento. Você tem essa quarta etapa, aonde vai manter esse fluxo intenso de informação. Então aqui agora ela está no momento de desenvolvimento, no momento de alto desempenho. Só que qual que é o problema disso daqui? Voltando lá nos 4 estágios, agora você está realizando, você já passou por tudo isso. Agora vai estar o ápice, está produzindo, nossa, está o desempenho melhor. Só que o que vai acontecer? Isso vai estar nesse momento de realização enquanto aquelas pessoas estiverem lá, enquanto todo mundo estiver fazendo a sua parte. Só que vira e mexe, vai ter que sofrer adaptações. Então, toda nova pessoa que chegar para substituir alguém que saiu ou equipe que aumentou, ela vai chegar por tudo isso. Ou seja, ela é nova na equipe, ela vai ter que. Todo mundo vai ter aquele receio de contar muito com ela, mas vai dar o espaço, ela vai ter os seus problemas, depois ela vai se encaixar até ela rodar bem de novo. Então, esse processo, quando é somente uma pessoa, quando é uma troca por N motivos, ele vai passar por isso daqui também, só que ele vai passar de uma maneira mais rápida. Então, é tranquilo. Você percebe que o problema é montar e consolidar a primeira. Então, tem esse impacto aqui, ó, de desempenho, que é uma curva, que ela analisa isso muito bem, ó. Tem um grupo de trabalho, ele começa a responder, e aí chega aquele momento aonde tem a bagunça, então aqui a produção é quase zero. Começam a se encaixar demais, encaminhar para uma normalização. Tem-se então essa equipe real, depois vai todo mundo saber o que tem para ser explorado, o que você tem melhor de cada um e até onde você pode ir com cada colaborador dentro dessa equipe. Então, você chega no desempenho máximo. É bem uma análise aí, bem assídua do que pode estar acontecendo. Só que qual que é o problema disso tudo? As organizações, né, elas vão ter essa gestão, só que tem empresa que ela está condicionada a uma missão diferente. Como assim? Montei essa equipe, ela vai rodar bem até quando? Eu posso contar com isso até quando? Essa garantia de ser verdadeira, ela vai até quando? Por quê? Temos filosofias em cada empresa. Então, existem 3 pontos de certas empresas que eu poderia definir que elas podem te prejudicar. Não adianta você ter a melhor equipe, você ter a melhor ferramenta,
num ponto onde ela não pode se desenvolver. Então, pensar onde eu estou criando isso é um ponto muito forte. Por quê? Quem entende de planta, quem gosta de árvores, essas coisas, vai entender que você precisa de determinado espaço. Sendo mais claro, adianta eu comprar um carro se eu não tenho garagem? Eu vou deixar esse carro na rua. Uma hora podem vir me roubar. Adianta eu comprar uma moto se eu não tenho onde deixar ela também? Ou se eu nem sei andar de moto? Ah, mas aí você aprende. Será que é simplesmente tão fácil assim? É só aprender? Então você percebe que, peraí, não adianta eu ter o recurso, não adianta eu ter aquele material se não tem para onde se desenvolver. É que nem eu começar a comprar combustível e armazenar em casa, porque ano que vem eu vou comprar um carro. Não faz sentido. Não, eu já comprei 2 capacetes, porque ano que vem eu vou ter a minha moto. Calma lá. Não é assim que funcionam as coisas. Por quê? Dentro das empresas, eu vou ter empresas voltadas para certos tipos de planejamento. Uma empresa que ela está no planejamento conservador, ela vai estar sempre focada na manutenção da situação existente. Então, ela dificilmente vai procurar fazer mudança radical. Qual que é o problema dessa empresa que ela está no planejamento conservador? Ela não vai estar focada no planejamento otimizante nem no prospectivo. O que que isso tem de diferença? Né? Vamos trazer uma luz aí para você que não entendeu isso. Manutenção da situação existente. Nem sempre ela quer crescer. Às vezes ela está estagnada. Ela vai ficar naqueles resultados. Uma empresa que ela já é atuante nessa determinada cidade, para ela dar o próximo passo, ela teria que atuar em outras. Talvez ela não consiga, ela não tenha o capital para isso. Então chega um momento onde ela cresceu ao máximo que ela podia crescer. É que nem a sua faculdade. Quando você faz uma faculdade de administração, quando você faz uma faculdade de direito, quando você faz uma faculdade de contabilidade, você se gradua em determinado tempo, porque aquilo é o que necessita para você ser aquele profissional. Não tem sentido em você fazer mais 5 anos, porque o que eles vão te ensinar é o mesmo. A base é a mesma. Então é um planejamento conservador, porque ela chegou no limite dela. E para ela sair desse limite, ou é muito caro, ou ela não tem interesse. Então ela está estagnada. É que nem aquela panificadora do bairro. Para ela se tornar uma panificadora renome, uma confeitaria, uma bakery, algo top assim, demanda muito. Ela vai ter que reformular, ela vai ter que traçar um novo objetivo. Então ela está ali parada, não, isso é o suficiente. Então nessa empresa que ela é o suficiente, talvez a vaga que você precisa, talvez a equipe que você está montando, não seja o necessário para ela. Então, para esse tipo de empresa, eu tenho que ver que talvez ela não tenha um plano de hierarquia muito bom. Porque o gerente está ali tem 10 anos, a pessoa que está no caixa tem 5. Você percebe que está todo mundo bem estagnado. Não que seja ruim, isso traz um conforto, porque você percebe que você pode contar com aquilo. Mas para quem procura crescimento, para quem procura desenvolvimento, essa empresa talvez não seja o ideal. Planejamento otimizante. Então, esse caso aqui, a empresa está sempre voltada para adaptação, para inovação. Então, ela sempre quer os melhores resultados. Essa é uma empresa que ela começa a tentar utilizar melhor os recursos. Então, ela vai estar aberta a novas ideias, a novas tentativas. Ela não é tão conservadora igual a outra. Mas isso não quer dizer também que ela vai querer crescer. Talvez ela está focada na tecnologia de uma maneira onde ela quer substituir todo o operacional por máquinas e ter simplesmente pessoas focadas em operar isso daí. Então ela quer utilizar os recursos da melhor maneira. Essa empresa, ela é o intermédio. Ela pode, sim, ter o seu espaço ali, mas lembrando que o objetivo dela é melhorar os recursos disponíveis. Então, se em algum momento ela vê que te mandando embora, cortando metade da sua equipe e trazendo outros aparatos, outras metodologias, ela vai ter um resultado melhor, ela não vai pensar 2 vezes em fazer. Porque ela toma essas decisões baseada na adaptação, na inovação. Ela tenta acompanhar sempre. Então, se você também não está focado nisso, se você não quer se desenvolver, se você não quer andar para frente,
essa empresa que ela tem um planejamento otimizante, ela não é ideal para você. Se você está querendo um local para repousar e estagnar, aí você tem que procurar uma empresa com planejamento mais conservador. E tem a empresa do planejamento prospectivo. Essa daqui é a empresa que ela está voltada para o futuro. É uma empresa que hoje ela tem uma matriz, mas ela quer abrir filial, ela quer expandir, ela quer desenvolver. Então hoje eu estou como operador, mas eu sei que futuramente ela vai precisar de gestores, ela vai precisar de líderes, ela vai precisar de novas funções. Então, à medida que essa empresa ela vai crescendo, eu tenho chance de crescer com ela também. Então fica nítido que nessa empresa prospectiva, ela tem uma visão de crescimento. Então, se eu quero crescer, se eu quero me tornar um profissional melhor, essa é uma empresa que eu vou casar com ela, porque o objetivo dela é crescer e o meu também. Então, ambos vamos vencer. Já não é o caso das outras duas, principalmente a do conservador. Então, talvez você esteja numa empresa onde ela está estagnada, onde não tem espaço para você. Você é um nerd enjaulado. Então ali você não vai conseguir sugar e absorver nada. Simplesmente se manter. Então se você está numa empresa onde é um momento onde você vai só se manter, você não vê possibilidade de crescimento, você já absorveu o conhecimento, já aprendeu tudo que tinha para aprender, agora então é só manutenção. Você vai ser conservador como ela. Então, tudo que você está aprendendo, tudo que você está desenvolvendo, todos os cursos que você está fazendo, você já tem que ter em mente que você não vai aplicar nessa empresa que você está hoje. Então, se você tem essa sagacidade, se você quer mudar, se você quer sempre mais, essa empresa, uma hora você vai ter que deixar ela. Então, você precisa se organizar para poder deixar ela, senão ela vai te matar. E eu falo isso na questão de sonhos, na questão de objetivos, na questão de curso, na questão do desenvolvimento pessoal. Então não esqueça que ela é uma ferramenta também para que você dê o próximo passo. Se você se aporta nela, se você aporta o seu navio nela, se você deixa ali como seu sentido final, é ali e pronto. Então se você já está focado em crescer, em ter mais, em ser mais, essa empresa ela é um dos meios. Ela é um dos locais e pontos de viagem. Lembra quando você vai fazer um passeio turístico? Aí você passa num lugar que você, nossa, que lugar bonito. Podia acabar aqui. Não, calma lá. Você nem viu os outros ainda, aí você já quer acabar a viagem aqui, você queria voltar aqui mais vezes. Dá espaço para os próximos. Talvez venha algum que te surpreenda. Então não fica focado em só tem essa empresa. Da mesma maneira que, nossa, eu entrei nessa empresa, ela era a empresa melhor do mundo, nossa, ela vai crescer demais e não soube manter a vaga, não consegui me manter lá. Então seja a hora de você se reorganizar e voltar a ser uma empresa interessante. Nada te impede de entrar duas vezes nessa empresa tão saudosa, tão vislumbrante aos olhos aí. Mas tudo isso em questão de contingência, de você se ajustar a cada uma, saber qual que é a visão. Então, fazer essa análise da empresa não só te garante o seu desenvolvimento, como a equipe também que você vai ter. Não adianta você fazer, moldar uma equipe falando que eles têm futuro, que eles vão ter tudo isso, se você está numa empresa onde o planejamento é conservador. Então, se você está numa empresa onde o planejamento é conservador, você tem que moldar a sua equipe para lá também. Você vai procurar pessoas que estão buscando a estagnação, mas que sejam bons profissionais. Que eles falaram, olha, aqui é o meu limite, quero só manter e fazer manutenção do que eu já possuo hoje. Agora, se você pega uma pessoa jovem ou uma pessoa, nem precisa ser jovem, uma pessoa mais velha, mas que ela continua, está engajada, ela quer crescer, esse não é o ponto ideal para ela, a não ser que ela queira entrar para adquirir experiência. Mas você já está ciente que ela vai entrar, adquirir essa experiência, se moldar, absorver esse conhecimento e ela vai cair fora. Ali é um ponto turístico para ela. Ela vai aprender o que tem e vai para fora. Então, isso tem várias aplicações, várias interpretações e habilidades que a gente precisa desenvolver. É claro que tudo isso, né, são modelos de planejamento, são modelos de gestão de equipe. E aí tem um tema, né, que é a busca incansável por talentos. É só uma última reflexão da aula de hoje, que é o seguinte: para alcançar todo o potencial de um talento, a empresa também ela tem que dar o suporte necessário. Todo mundo quer talentos, todo mundo quer pessoas excepcionais,
Mas às vezes você tem essa pessoa excepcional hoje, você é essa pessoa excepcional hoje, você só não sabe ainda. Talvez lhe falta as adequações, lhe falta as ferramentas. E não adianta eu ter uma pessoa excelente na minha equipe e o resto ser tudo medíocre, ser tudo ruim. É melhor uma equipe mediana a boa, onde todo mundo desenvolve bem, do que uma equipe onde tem um excepcional e 9 quebrado. Porque esse 9, ele vai ter que esses 9 quebrado vai arrastar esse um excelente para baixo e ele vai se nivelar. Lembra da média? Daquela continha lá de matemática que você faz a média? Se você junta 9 valores de R$ 10 e um de 100, na hora que você faz a média, esse valor ainda vai ser horrível. Agora, quando você tem todo mundo num padrão onde todo mundo é 70, 80, isso tende a se manter. Então é uma analogia muito fácil de se ver. Claro que todo mundo quer talento, todo mundo quer pessoas excepcionais para trabalhar, tudo isso, mas para você alcançar essas pessoas, você também tem que fornecer um ambiente para que elas possam se criar, para que elas possam ir além. Então, para você fisgar talentos, para eles se manterem no lugar que você está hoje, você tem que nutrir todos esses recursos para ele. E acaba saindo também caro para essa empresa, porque ele sempre vai querer mais, ele sempre vai procurar mais, então não é fácil manter. Isso aqui dava para a gente fazer várias reflexões, mas era só um momento de adequação e adaptação. A aula de hoje eu sei que foi um pouco mais extensa, mas é porque tinha bastante conceitos, bastante coisa para apresentar. Temos a nossa atividade, ela vai ficar aberta aí até sexta-feira, no finalzinho do curso, sábado eu encerro. Vou mandar o link para vocês e aí vocês realizam ela lá. São perguntas fáceis, quase todas de marcar X, tem algumas lá que são discursivas, para finalizar o nosso curso. Então amanhã é a nossa última aula e aí a gente encerra esse material.